Fala, minha gente, tudo na benção? Mais uma aula aqui da nossa EBD online. Eu tomando meu café. Eu queria muito que você entendesse que essas aulas, elas servem muito para você repetir elas, tá, gente? A gente tem participado dessas aulas aqui, eu tenho assistido elas depois e tem sido muito bom. Hoje a gente vai falar de oração, tá, gente? Hoje a gente vai, sem muito perder tempo aqui, falar de oração, sobre essa vida de oração que a gente deve ter, tá? Que para mim é um dos maiores fundamentos que a gente, como igreja, precisa cultivar. Mas antes disso, vamos orar pela aula? Vamos orar pela aula? Queria que você tivesse a consciência que Salomão teve, pediu a Deus sabedoria. Peça sabedoria a Deus para que, além do que eu fale, você consiga ver e entender coisas maiores. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos o teu nome. Pedimos ao Senhor que o Senhor manifeste a sua graça, o seu poder, a sua vida. Manifesta aqui, manifesta agora a tua boa mão sobre nós, sobre a nossa vida. Que o nosso coração seja agora tocado por ti e que a tua mão esteja sobre nós para nos guardar, para nos proteger e abençoar. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, eu quero ser muito intencional com você hoje, porque a oração ela é fundamental para a nossa vida. E eu posso te dizer que assim como você precisa sentar todos os dias para alimentar, para tomar uma água, fazer uma refeição, você precisa da oração para alimentar o seu espírito. A nossa vida, ela não é só corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E isso fala de muitas vezes a gente conseguir ter uma vida espiritual no espírito, uma vida também, assim, até não digo carnal, mas sim corporal e se alimentando direito, tendo boas questões que a nossa mente, ela também vai estar boa. Por exemplo, se você for ver a maioria dos remédios que alguém possa precisar para algum problema psicológico e tudo mais, vem às vezes com a base de quê? De uma boa alimentação e exercícios físicos. Então, entenda que corpo é, lógico, malhação, alimentar bem, sabe? Tudo isso é muito legal. E o espiritual é a sua vida com Deus, sua devoção com Deus, né? O seu chamado sendo executado, você trabalhando, sendo realizado, e também a questão emocional envolve todas essas duas coisas. Então hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do espiritual, porque para mim isso também é uma das coisas que geram muitos problemas, ou até mesmo torna alguém ser vencedor, né? É por causa da sua vida de oração. Então a vida de oração do cristão, essa aula aqui que a gente ainda na nossa EBD está aqui trazendo para vocês, tá bom, gente? Então, não esquece de recomendar para os irmãos da igreja, essas aulas estão sendo bênçãos. Eu peço desculpa que nessas 2 semanas eu não consegui por causa de um problema aqui técnico do computador, mas eu quero estar semanalmente com vocês aqui, porque eu acredito que isso é muito fundamental, tá? Vamos lá. A oração é para a alma aquilo que a respiração é para o corpo. Foi um pouco que eu coloquei ainda há pouco para vocês. A vida espiritual, ela não pode ser mantida por muito tempo sem oração. Ou seja, eu e você, que desejamos servir a Deus, né, que desejamos participar daquilo que Deus está fazendo aqui nessa terra, nós precisamos ter a consciência que isso é um atributo de alguém que vive assim no espiritual. Ou seja, não posso tentar pregar, cantar, fazer coisas para Deus se eu não tenho a oração como aquilo que me fortalece para fazer todas as coisas. Ou seja, eu preciso da oração para ser um bom filho, eu preciso da oração para ser um bom marido, eu preciso da oração para ser um bom pastor, eu preciso da oração para ser um discípulo de Jesus, né? Porque não existe alguém que não é discipulado e possa discipular alguém. Esse é o princípio básico de discipulado. Se você vê um líder
que de alguma forma não se submete a uma outra liderança ou alguma coisa assim nesse sentido, eu posso dizer que você precisa olhar claramente essa questão. Que o exemplo, logicamente, é Cristo, e Cristo estava obedecendo ali, o Pai era submisso ao Senhor. Então, ser submisso a Deus fala de oração, fala de participar desse mover, ou seja, a minha vida espiritual não pode ser mantida por muito tempo sem oração. O talento pode até nos levar a algum lugar, mas o espiritual, a oração, a devoção é aquilo que vai nos manter firmes, constantes em relação a todas as coisas que Deus tem para nos ensinar. Ou seja, se você não sabe orar hoje, você não sabe orar, que a sua oração seja: Senhor, ensina-me a orar. Que aí eu posso dizer, meu amigo, minha irmã, que você já vai para um outro nível. Eu sempre digo isso, que a nossa vida com Deus, ela deve ser simples. Então a nossa oração também deve ser simples. Você não precisa entender ou pensar que Deus só vai te escutar se tu orar igual algum pastor, ou se você orar igual um grande ministro. Não. Fale com Deus do seu jeito. Ore da sua forma. Isso é essencial. Amém? Então, preste atenção. Você precisa, para ter uma vida de oração, primeiro um plano. Ou seja, um plano poderoso de oração. Assim, existem inúmeros planos, existem várias formas que alguns líderes, igrejas ensinam a gente a orar. Por exemplo, muitos de nós aprendemos, por exemplo, na Igreja Católica, que a repetição era uma forma de oração, né? Você fazia aquelas ladainhas, você rezava um terço, né? Você era tantos Pai Nosso, algumas Ave Marias e tudo mais. Isso daí era uma forma de oração e é a forma de oração dos católicos. Mas quando você olha, por exemplo, Cristo até ensinando a todos nós a oração, ele vai expressar um modelo de oração. Um modelo de oração. Esse modelo de oração, ele passa a ser uma realidade nossa baseada no que eu posso dizer para vocês. Como o Pai Nosso ensina, um modelo de como começar e como terminar, sabe? Então, existem outros números de outras orações. Eu ensino na igreja muito a ACAS, que é adoração, confissão, ação de graças e súplicas, ACAS. ACAS, adoração, confissão, ação de graças e súplicas. Isso é um modelo de oração, né? Então, eu vou ensinar para você o modelo que o meu pastor me ensinou. E assim, lógico, eu vou colocar aqui isso, mas eu creio que cada um, depois que amadurece na fé, cria o seu próprio modelo de oração. E tudo bem, você pode fazer isso, ser espontâneo, de uma forma muito poderosa. Por exemplo, existe um livro que eu vou até colocar aqui para vocês nos grupos, depois da aula. Me cobrem se eu não colocar, porque ocupados demais para deixar de orar. Esse livro fala de oração e esse foi um livro que me ensinou muitas coisas muito importantes. Ou seja, eu sou tão ocupado que eu não posso deixar de orar. Então vamos lá para o plano aqui, que eu creio que esse é um plano também muito eficaz, muito simples aqui, para que todos nós possamos assim viver em oração, orar, possamos viver essa vida de oração. Vamos lá. Muitos cristãos, eles não têm uma vida de oração intensa porque simplesmente eles não possuem um plano. Nós precisamos de um plano bem elaborado, gente, que facilite o nosso acesso a Deus, o nosso sucesso na oração. Por exemplo, quando você sabe, por exemplo, que o Pai Nosso, ele nos ensina como começar e como terminar uma oração, você vai ter uma consciência maior para orar um pouco mais. Preste atenção. O Pai Nosso ensina a nós algumas coisas. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Que é isso? Adoração. Depois ele pede perdão. Depois ele agradece. E só por último ele pede. Por isso que eu acredito muito nesse modelo aí do ACAS. Mas eu quero aqui colocar esse modelo de oração para vocês, para você ter uma vida de vitória. Uma vida de oração vitoriosa. Vamos lá. Ainda falando desse plano, deixa eu passar aqui. Você precisa ter pelo menos 5 minutos de adoração a Deus. Entenda que quando você
até mesmo olha a nossa igreja, a gente preza muito as músicas que nós estamos escolhendo, colocando, que elas sejam cristocêntricas. O que significa isso? Que elas coloquem Jesus verdadeiro como o alvo da nossa oração. Deus como o alvo da nossa oração. Por quê? Porque existem músicas que falam de amor, existem músicas que falam do homem. Hoje, por exemplo, é muito normal você ver, até mesmo no meio gospel, músicas que vão falar de problemas, músicas que vão falar somente de cura, músicas que vão falar somente vem lá, da minha vitória. Não existe um problema de você cantar sobre cura, sobre vitória. O problema é quando você enfatiza isso não vindo do Senhor, que é Deus que traz, é Deus que abençoa, é Deus que unge, é Deus que faz. Então, logicamente, aqui eu não quero generalizar todas as realidades de música, mas eu queria que você tivesse um set de música sobre adoração. Eu, por exemplo, aqui no YouTube, eu tenho o meu YouTube e o meu YouTube é o Premium. Por quê? Porque às vezes eu tava orando e aí apareceu a comercial do iFood. Então imagina só, tá aqui, ó. Eu, por exemplo, gosto muito desses fundos. Esses fundos aqui, ó, por exemplo, tem aqui 1 hora de fundo. Cara, existe uma coisa que a música transmite a nós. É uma paz. Então, para mim, a adoração, ela precisa de um ambiente. Eu preciso, sabe, mentalizar, eu preciso pensar em Deus, eu preciso, sabe, deixar os problemas de lado. Então, como é que eu começo a fazer meus momentos? Eu falo, Senhor, Senhor, me limpa agora, me tira da minha mente todo o peso, tira da minha mente toda a dificuldade. Eu quero agora entrar na tua presença. Não que Deus não tenha aqui a nossa presença, o nosso acesso, porque também entrar na presença de Deus, naquela coisa toda que muita gente santifica tanto. Deus está presente, Deus está aqui, Ele é real, mas muitas vezes o nosso coração está longe, o nosso pensamento está longe. Então a adoração, gente, ela vai servir para isso, tá? Então, para você orar, é muito bom você criar um ambiente, sabe? Às vezes eu pego, venho aqui, tô aqui no meu quarto, aí eu vou até bem aqui, deixa eu fazer logo isso, aí eu venho aqui, desligo a luz, sabe? Quando não, eu pego, ligo ali, eu deixo só essa luz aqui, ligo uma outra luz aqui, eu crio um ambiente, aconchegante para a presença de Deus. Vocês estão entendendo? Você sabia que até para adorar, orar, você precisa gerar um ambiente? Você precisa disso. E aí a música, sabe, isso tudo. Olha, sente a paz. Cara, isso é incrível, isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Eu já quero até ficar orando aqui e nem ensinar para vocês. Deixa eu dar minha aula. Mas eu preciso te falar. Escolha aí algumas músicas. Tira um momento só para você limpar o coração. Diz, Senhor, me lava. Senhor, me purifica. Sabe? Aí depois você vai para o segundo ponto. Você vai confessar os seus pecados, sabe? Esse é um momento muito importante, sabia, gente? Para mim, isso é um dos momentos mais importantes da oração. Esse momento, ele trata da vitória que Cristo teve pela nossa vida, que foi nos livrar do pecado, que nos liberou para viver uma vida nova. Então, esse momento é um momento muito importante. E aí entra a realidade de confessarmos os nossos pecados de forma nominal. Às vezes a gente vai lá orar, né? E a gente fala, Senhor, perdoa meus pecados. Deus, tu sabes. Senhor, tu viu, né? Deus, eu falei. Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido sobre confissão de pecados é ser intencional e nominar os pecados. Aí você chega lá para pedir perdão. Como é que você pode fazer? Senhor, tá aqui os meus olhos são maus, Senhor. Você ouviu, Pai, que
o que eu vi, como foi malicioso isso. Sabe, a presença da sua boca, igual Isaías, minha boca está impura, Senhor. Deus, eu falei besteira, eu fofoquei. Deus, purifica a minha mente é tão incrédula. Sabe, Deus, purifica os meus ouvidos, eu quero poder, sabe, selecionar aquilo que é teu, aquilo que não é teu, sabe? Tudo isso, para mim, tem sido, assim, muito fundamental. Então tenta, por exemplo, pegar uma folha em branco e colocar lá adoração, depois vai para a confissão, aí escreve lá seus pecados, suas dificuldades, por favor, só não deixa ninguém ver, né? Mas confessa um por um. Deus, eu quero ser fiel, eu quero ser verdadeiro. Deus, me livra da pornografia, Deus, me livra do adultério, Deus, me livra da fornicação. Senhor, tira do meu coração aquilo que não é teu. Deus, eu quero ter disponibilidade de te servir. Deus, eu te peço perdão por não servir o Senhor ainda. Sabia que tem muita gente pecando porque não serve a Deus? Porque Deus mandou a gente servir a Ele. A grande comissão é ir por todo mundo e pregar. Se você não prega, você está pecando. Quero te dizer isso. Se você não anuncia o que aconteceu na sua vida, você está em um pecado. Você tem que sair do pecado. E aí você precisa desenvolver uma intencionalidade do seu chamado. Deus, eu quero meu chamado, eu quero servir, qual é meu dom, onde é que eu me encaixo, sabe? Mas aí o que vem, gente? As nossas fraquezas, os nossos pecados. Aí o diabo fala, você não pode fazer isso, você não pode pregar porque você é isso e aquilo, e começa a vir tantas coisas. Então, entenda uma coisa, que também os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Você sabia que tem muitas pessoas que só chegam para o Pai para pedir? Ou então não conseguem fluir em uma oração porque estão cheios de pecado e não confessam seus pecados? A Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, na oração, o momento inicial é adorar a Deus, mas logo depois, gente, vai logo limpar o coração, cara. Você não pode estar diante de Deus sem essa intencionalidade de pedir para que Deus te ajude nas suas dificuldades e que Deus te purifique dos teus pecados. Vocês estão entendendo? Vamos lá, vamos pular. Depois você pode tirar aí 15 minutos de intercessão. O cristão que deve ter esse momento, uma lista de oração, como eu já falei para vocês, porque a gente é muito visual, gente. Se você tem uma folha, você tem um plano a seguir. Aí você já colocou lá o primeiro ponto, você coloca o segundo ponto, confessar os seus pecados, depois você vai vir, você pode pegar até o projeto de vida da igreja, tá aí, que já é uma questão de intercessão pela sua vida pessoal, pela obra de Deus, pela sua família. Inclusive, em mês de agosto, a gente vai ter aí o projeto de vida. Todo mês de janeiro e de agosto temos o nosso projeto de vida, e a gente quer, sabe, ver a mão e a poderosa mão de Deus sobre nós nesse tempo. Amém? Então, você pode tirar aí 15 minutos de intercessão. Depois você pode tirar ali mais 5 minutos de agradecimento e louvor. Entenda que louvor e adoração é diferente. Louvor é celebração, né? Adoração é aquela coisa de adorar a Deus, como eu já falei no primeiro ponto. A verdade é que se você não tem um plano, você dificilmente vai conseguir ter um tempo da presença de Deus. Aí, pastor, e agora? Agora eu não tenho todo esse tempo, pastor. Começou o dia, eu tenho que trabalhar. Acorda mais cedo. Aprenda a acordar mais cedo. Se você quer ser uma pessoa em Deus, você precisa se organizar para estar com Deus. Se você pegar um avião, você sabe que o avião não te espera. Pastor, eu não consigo ter momento de oração na igreja, porque chega atrasado no culto. Tem gente que só chega na hora da palavra. Se organiza para estar no culto. Se organiza para estar conosco. Se você não puder, nesse momento da manhã já, ler a Bíblia 30 minutos aí, nossa, se você conseguir ler a Bíblia 30 minutos, você vai ficar fera na Bíblia.
Você tira um outro momento de tarde, na hora do almoço, de noite antes de dormir, né? Mas você precisa. Esse momento que Deus vai falar contigo. Diga assim, oração é quando eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Então a leitura bíblica é fundamental para o crescimento do cristão. E sem ela, é impossível haver um crescimento, gente, sadio. Tenha como objetivo ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Coloque isso no seu coração. Isso vai ser fundamental para você. Número 2. Por que nós devemos orar? Porque Deus ordena. E é o caminho para recebermos a bênção que precisamos. Lucas, Jesus conta uma parábola. Lucas 18, 1 até 8, conta da parábola do juiz iníquo, ou juiz incompassivo. Esse juiz mau que julgava tudo menos uma viúva ali que não tinha o que dar a ele, até que essa viúva usa um método infalível, que é a insistência na presença do juiz, do rei. A parábola diz sobre o dever de orar continuamente e não esmorecer. Essa viúva nos ensina que nós precisamos orar, interceder e crer de uma forma poderosa. Eu quero te incentivar a orar, porque você vai ser escutado pelo Senhor. Aleluia. Número 3. Primeiro, você entendeu que você tem que orar. Segundo, você precisa fazer isso porque Deus quer que você faça. Mas existem algumas condições. Como é que a oração ela precisa ser feita? Primeiro, ela precisa ser dirigida ao Pai. Ela precisa ser em nome do Filho e no Espírito Santo. Entenda aqui que a Trindade, ela é aquilo que nos aponta ao Pai. O Espírito Santo vive em nós. A gente ora para que o Filho é aquele que testifica e é aquele que leva as nossas orações para o Pai, ele é o nosso intercessor. João capítulo 16, versículo 23, vai dizer assim: se pedires alguma coisa ao Pai, ele vos concederá. João 14, 13 diz: tudo quanto pedires em meu nome, no nome de Jesus. Espírito Santo, vós, porém, amados, edificados na vossa santíssima fé, orando no Espírito. Essa oração no Espírito é muito aquela que a gente faz, né? Às vezes quando está no carro, está no ônibus, está em qualquer lugar, na nossa mente. Entenda que a oração é feita em todo o tempo, no Espírito. Amém? Porém, todavia, entretanto, você precisa entender o modelo que Jesus também nos ensinou, que era vigiar, orar, entrar no quarto. Extremamente importante entrar no quarto e executar isso. Então, eu, por exemplo, oro de manhã aqui no quarto. Deus, já falei para vocês, mostrei para vocês, simulei aqui para vocês, que gera esse ambiente poderoso. Mas depois, no decorrer do dia, em algum momento de aperto, isso não me impede, por exemplo, de orar. De orar no Espírito, na minha mente. Deus, olha, toca, faz alguma coisa, age de alguma forma, Senhor, eu dependo de Ti. Sabe? Isso com o mover do Espírito no nosso coração. Amém? Essa condição também precisa ser pela fé. Porque tudo quanto pedires em oração crendo, nós vamos receber. E entenda que também a oração, ela precisa ser pela fé, mas também ela precisa ser conforme a vontade de Deus. E aí, para vocês, meus amados, meus amigos, meus irmãos, uma grande chave a todos nós é essa. Tudo quanto pedirmos, segundo a sua vontade, Ele nos dará. Existem algumas orações que não só basta você pedir ao Pai, no nome do Filho, no Espírito Santo, ela precisa ser a vontade de Deus. Sabia que tinha algumas pessoas assim que não tem uma lógica de uma coisa, sabe? Vou ter um testemunho para vocês de muitos anos atrás. Uma moça, ela chegou comigo e ela falou assim para mim:
pastor, eu sou apaixonado por um cara, eu gosto dele, eu vivo um dilema hoje, mas tem algo dentro de mim que me diz que é errado e tudo mais, e eu tenho orado, mas eu quero saber se é certo isso. Eu falei, me fala, esse rapaz aí tem quantos anos e tal, como é que é a vida dele? Pastor, ele é maravilhoso, ele é uma pessoa incrível, só tem um problema. Aí eu falei, qual é o problema? Ele é casado. Aí eu falei, como assim? Tu tá orando, tu tá afim de um homem casado? Ela falou, acho que é por isso que eu fico mal. Eu falei, tu acha? Eu falei, tenho certeza. Gente, eu falei, você não pode fazer isso. Deus não vai destruir uma família para construir uma outra. Você tá entendendo? E aí eu tentei discipular aquela pessoa, tudo mais. Foi de lá meio triste. Eu achei que tinha acabado a história, gente. Essa pessoa sumiu da igreja. Depois eu até mandei uma mensagem nesse tempo Facebook, eu acho. Falei, eu tentei ir contigo, pastor. Já tem tempo que eu não vou aí. Eu preciso que tu me ajude. Eu falei, tá, tudo bem, vai lá. Gente, essa moça, ela saiu da igreja muito triste, porque ela já estava envolvida com esse cara, já tinha uma situação já de traição envolvida. E ela foi fazer um encantamento em um lugar. Para que aquele homem, ele viesse querer ela de uma forma louca, deixar essa mulher, aquelas coisas que acontecem. E acontece que ela conseguiu, ficou com o cara, mas o cara se tornou um cara possessivo. Ela me contando, falou tudo isso, ao ponto de bater nela, ao ponto de fazer coisas que ela já não queria mais. Meio que esse feitiço foi tão forte que o cara estragou o cara e estragou a vida dela. Não sei se vocês já viram aquele filme do terror que eu vi quando era criança, me lembrei agora. O Senhor dos Desejos. O cara, Satanás dava qualquer desejo pro cara, mas ele acabava com a vida do cara, com aquele mesmo desejo que ele fazia. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. E aí ela foi, a gente liberou a palavra e a gente começou um processo de libertação muito pesado, gente. Isso envolveu o dinheiro dela, a vida dela financeira estava toda amarrada, ela tinha envolvido a sua vida nesse sentido aí, não tinha paz, já tinha apanhado, o cara estava traindo ela com outra mulher, estava acabada a vida dela, porque ela queria algo, mas que não era conforme a vontade de Deus. Todas as vezes que você pedir ao Pai, entenda que tem um propósito e é para glorificar o nome do Senhor. Peça um casamento, peça uma família. A vontade de Deus já é esclarecida na palavra de Deus. E eu falei isso exatamente para ela. Você não tem nem que estar em dúvida se Deus está abençoando ou não. Deus não está abençoando porque essa pessoa já é casada. Que Deus uniu, o homem não pode separar. Então, está escrito já, a vontade está escrita. Entenda uma coisa, se você não conhece a Bíblia, você vai ter dificuldade de conhecer a vontade de Deus. Se você lê a Bíblia, cara, no cotidiano você já vai entender a vontade de Deus em muita coisa. Isso não é nem sobre essa aula, mas a verdade é que a oração ela tem que ser pela fé, conforme a vontade de Deus, ao Pai, no nome do Filho, no Espírito Santo. Esse é o princípio daquilo que a gente tem em oração. Qual é os obstáculos da oração? Eu falei um pouco isso, mas eu quero ainda repetir isso, porque para mim isso é muito fundamental. Muitas orações não são escutadas por causa disso, tá? Isaías capítulo 1, capítulo 59, né? Verso 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está escondida, para que ele não possa salvar, nem surdo os seus ouvidos, para que ele não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e o nosso pecado, o que encobre o nosso rosto para que não vos ouça. Deus não escuta, não nos escuta, seja não entender sobre esse princípio de perdão dos nossos pecados. Misericórdia. Então, entenda.
que você não tem que perdoar, ou tem dificuldade de perdoar, você precisa liberar perdão. Entenda que isso é muito condicional. Você não perdoa porque você precisa perdoar. Você perdoa porque você precisa do perdão de Deus. Qual outro obstáculo de oração? A recusa do perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz assim: porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares os homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, a recusa do perdão, ela impede o mover de Deus na nossa vida de oração. Eu posso falar isso aqui claramente, que algumas pessoas vão se recusar a dar perdão. Elas podem ter algumas orações delas encerradas. Outro obstáculo, egoísmo. Tiago 4:3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis Pedis e não recebeis, porque pediu mal, para esbanjardes em seus prazeres. Misericórdia. E essa daqui também é muito séria. Desarmonia no lar. Você quer casado, você quer filho, você precisa viver em paz na sua casa, na sua família. Aqui aos maridos, vocês igualmente vivem a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração pela vossa esposa, que é a parte mais frágil. Tratai ela com dignidade, porque vocês são juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Ou seja, viver em harmonia, tanto marido como mulher. As orações podem ser interrompidas. Então, essa desarmonia no lar também é algo que pode impedir as nossas orações. Vou terminar, gente. Também a dúvida, que ela é uma semente de incredulidade. Tiago 1:6 diz: peça com fé, sem nada duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então, um pedido, receber algo do Senhor com dúvida. Ou seja, você precisa pedir com fé. A fé também é um obstáculo da oração. Nunca esqueça, eu vou colocar uma por uma agora para a gente relembrar. Depois vai ter esse slide aqui para você. Condições da oração. Obstáculos da oração, recusa do perdão, egoísmo, desarmonia no lar, dúvidas. E que a nossa oração seja: Senhor, ensina-nos a orar. Por isso, eu tenho feito essa oração de manhã, segunda a sexta, a oração do dia. A gente já tem um público aí de quase 100 pessoas orando todos os dias. Mas eu creio em uma corrente de oração maior, sabe, gente? De conseguirmos envolver mais pessoas nesse mover. E eu tenho certeza que vai ser poderoso. Deus vai fazer coisas incríveis. Eu estou muito animado com isso. Sei que Deus tem muito a fazer. A minha oração hoje é que nós possamos crescer na fé, na palavra e também na oração. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te fazer prosperar os seus caminhos e que Ele possa trazer a você consciência maior da sua presença, para você orar mais, para você buscar mais. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por cada pessoa aqui nesse lugar, obrigado por tudo que o Senhor nos ensinou hoje, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que o Senhor guarde a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor trate a nossa vida com misericórdia, por favor. Venha nos abençoar com o Teu melhor. Com a Tua graça, com o Teu perdão. Com a Tua unção. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. E que Deus nos dê uma semana abençoada. Tchau, tchau, gente.